Bom dia, meus irmãos, graça e paz, Pastor Márcio falando aqui com você. Estou aqui no monte, subi aqui agora para orar um pouco, mas antes de orar eu queria fazer uma pequena reflexão. Até que ponto um pai ou uma mãe deve aceitar alguma imposição do filho? Na minha concepção de pai, até ponto nenhum, porque o pai e a mãe devem ser honrados e devem se colocar na posição tal, na posição de pai e mãe. Nós vemos muitos filhos rebeldes por aí, porque o pai e a mãe não tomam posição, não tomam posicionamento de pai e de mãe. Se o pai falou uma coisa, não cabe a mãe ir lá e desfazer. Se o pai deu uma determinada ordem dentro de casa, não cabe a mãe ir lá e desfazer. Se a mãe falou alguma coisa, não cabe o pai ir lá e desfazer também. Eu acho que a criação de filhos ela tem que ser como um acordo, né, entre homem e mulher, entre pai e mãe. Afinal de contas, antes daquele filho nascer, aquela mulher ali era esposa, aquele homem ali é esposo, sacerdote do lar, mantenedor da casa. Então, assim, quando um filho desonra o seu pai e a sua mãe, ele está desonrando ele está descumprindo o primeiro mandamento com promessa, que é amar pai e mãe, que é honrar pai e mãe, aliás. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando aconselhamos aí as pessoas, porque se você aconselha de forma errônea, se você aconselha de forma errada, eu tenho vivido algumas situações aqui, eu tenho visto algumas situações de pais e mães que não têm se posicionado e o filho ou a filha acaba desandando e o mundo, irmãos, o mundo seduz. O mundo traz uma sedução para os nossos filhos e se nós não estivermos atentos ao que acontece com eles, poderemos perdê-los para o mundo. Por isso que é importantíssimo, além do caráter do pai e da mãe ser um caráter páreo, né? Eles estarem juntos nessa criação, eles têm que jamais deixar que o filho bata o pé, faça birra e queira as coisas do jeito dele. Como que você vai. A Bíblia fala que, o melhor, desculpe, irmãos, o nosso primeiro ministério é a nossa casa. Aquele que rejeitou a sua casa, aquele que não cuidou da sua casa, negou a fé. Então, se eu não cuido da minha casa, se eu não cuido dos meus filhos conforme eles precisam ser cuidados, eu estou negando a fé. Agora, imagina para nós que somos pastores a quantidade de ovelhas que nós temos para cuidar. Porque são como se fossem filhos também. Apesar de eu não gosto muito de ser chamado por ovelha de pai, não gosto disso. Eu gosto de ser chamado de pastor. Por quê? Porque tem muitos momentos, irmãos, que as ovelhas elas acham que ela tem uma intimidade com esse pastor que não pode haver. Por quê? Porque senão na hora da correção, ela não vai aceitar a correção. Ela vai achar que você não tem autoridade para chamar a atenção dela. A mesma coisa é com os filhos. Filho tem que te chamar de pai. Filho tem que te ver como pai, tem que te reconhecer como pai e principalmente tem que te respeitar como pai e respeitar a sua esposa como mãe. É claro que nós estamos falando aqui num ambiente de pai e mãe biológicos, mas também tem os filhos adotivos, tem os filhos os enteados, né? E esse reconhecimento deve ser da mesma forma. Porque se não for, irmãos, é problema na certa. E chega uma hora que essa represa aí estoura e ai de quem tiver na frente. Então que você nessa manhã possa refletir sobre isso, né? De honrar o teu pai e a tua mãe e os casais serem verdadeiramente um em Cristo Jesus, o mesmo pensamento. O que um falar, o outro não muda a sua opinião. O diabo tenta detonar com famílias nessas brechas aí. Amém, queridos? Eu sou o pastor Márcio Mencari, pastor da igreja Fonte de Água Viva, aqui da cidade de Botelhos. Um fraternal abraço para você. Fique na paz do Senhor Jesus.